Meus queridos amados irmãos, paz de Cristo a todos, estamos mais uma vez aqui gravando um conteúdo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para as vossas vidas. A nossa obreira Milé perguntou sobre testemunho, cantar uma pequena parte da nossa convenção, da nossa libertação e contato com o nosso Criador do céu e da terra. Todos aqueles que vêm para Jesus são ex alguma coisa, né? Passamos por várias dificuldades na nossa vida, desde a queda do homem, desde a queda de Adão, do pecado, né? O homem desobedeceu à voz de Deus, em nome do Senhor Jesus. Então todos carecem de ser restaurado pelo Senhor, de ser salvo e liberto. Então eu não conhecia Jesus, só ouvia falar de Jesus naquela época. Todo mundo falava de um Deus Criador, Todo-Poderoso, mas pessoalmente nós não tínhamos contato, né? Não tinha aquela comunhão, aquela intimidade com Ele, só ouvia falar. E quando uma vez eu estava vivendo a vida mundana, né? Longe do Criador e da salvação, vivia na nossa vida secular, no cotidiano, fazia parte de uma banda de forró, baterista, zabumbeiro. Além disso, também fazia parte de time de futebol. E quando foi um dia de domingo, a gente foi para um jogo em um lugar distante. E quando chegou lá naquele lugar, houve uma cena que ali me chamou muita atenção. O dono da fazenda, o fazendeiro, que se chamava Senhor de Engenho, o juiz estava ali roubando ali o time, né? Roubando para o nosso lado, e ele entrou com a tabica ali de cipopó para bater no juiz e queria bater também no jogador adversário. E eu tirei a camisa e falei para o dono do time: nunca mais eu jogo futebol no teu time, porque a partir de hoje eu vou ser crente em Cristo Jesus. Então, quando a gente chegou, o culto já tinha começado, né? E eu estava ali de camisa de futebol, de chuteira, de meião, de bermuda. Mas eu parei na janela ali do templo, né? Fiquei observando a pregação, os louvores. E quando o pregador começou a pregar, e no final da pregação ele deu o convite, e eu levantei as duas mãos e aceitei Jesus como meu Salvador e Senhor. Aí abandonei ali o futebol, abandonei ali a banda de forró e me converti a Cristo. Louvado seja Deus. Com um ano de caminhada com Jesus, eu me afastei do Evangelho e voltei para o mundo novamente. E quando já estava ali afastado, o diabo, ele planejou cefar a minha alma. Eu trabalhava no tratamento de água por trás do cemitério. E foi um pistoleiro e o comparsa dele para me matar. E ali eu estava, numa sexta-feira, eu pedi a Deus: Senhor, não deixa eu morrer. Se eu morrer agora, eu vou para o inferno. Já estava sentindo o gosto de sangue na boca, né? E o Senhor me deu mais uma oportunidade. Quando foi no domingo, eu voltei para a casa de oração, fiquei lá na janela novamente. E ali o Senhor, usando o pregador, apontou o dedo para o meu lado e disse: naquela última sexta-feira, ele ouviu que eu estava clamando e me deu mais uma oportunidade e estava fechando a sepultura. E naquele momento eu voltei para Jesus e até hoje faz 30 anos que eu estou na presença do Senhor Jesus. Então todos os seres humanos, ele carece, né, de uma oportunidade. O eterno Criador vem dando a oportunidade para a humanidade. Quando ele enviou Jesus Cristo, seu Filho, para ser crucificado como Cordeiro de Deus, a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, ele enviou seu Filho, ali louvado seja o nome do Senhor Jesus, na graça. A graça é um tempo oportuno, é uma oportunidade que o Senhor Deus, nosso Pai, ele concede a toda a humanidade. Mas as pessoas, as almas, as vidas, têm que receber essa oportunidade. E nessa oportunidade que Deus dá, ele tem que entregar a sua vida a Jesus, se converter do seu mau caminho, dos seus pecados, largar tudo que o mundo oferece, entregar a vida a Jesus Cristo e seguir a Jesus.
Então, 30 anos nessa caminhada, louvado seja Deus, pregando o Evangelho, ganhando alma para o reino de Deus. Através da nossa vida, vidas são transformadas, são libertas, e estamos aí ensinando a mensagem do Evangelho. Não é fácil ser cristão, não é fácil ser crente verdadeiro. Né? Crente que vive brincando com o pé no mundo, o pé na igreja, né? Que se diz que é crente, até o diabo crê que estremece, mas verdadeiro crente, seguidor de Cristo, não é fácil. Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Louvado seja Deus. Ou seja, vamos ter luta, vamos ter dificuldades, vamos entrar em deserto, vamos entrar em vale, mas também tem colina, também tem vitória. E é na colina que nós balançamos a bandeira da vitória. O crente tem luta, mas tem bênção da parte de Deus. O crente é abençoado, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, no texto, para não ficar nas nossas palavras, que não somente a gente vai estar apresentando a nossa vida como referência, mas vamos estar apresentando aí a mensagem. Glória a Deus. Então, em João capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, para ir ao Pai eterno, tem que passar por Jesus, tem que entregar a vida a Jesus. Jesus é a porta. Jesus também é o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, todo homem na queda de Adão, lá na desobediência, o tema da salvação do homem é o ponto central de toda mensagem da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então, de Gênesis a Apocalipse, já tem uma grande mensagem, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor concedendo a humanidade. Quando eu me refiro à humanidade, eu estou me referindo a toda espécie que Deus criou de seres humanos. Homem, mulher, criança, adolescente, jovem, todos que são seres humanos, a Bíblia apresenta como humanidade. A Bíblia diz que a humanidade perdida, que anda nos seus caminhos, que descaminhou da vida de Deus, desligou da vida espiritual, a primeira morte do ser humano é a morte espiritual, desligamento de Deus com a sua criação, com as suas criaturas. Desde a queda do Éden, o ser humano tem enveredado por caminho desse caminho da vida eterna e também da vida espiritual. O homem se desligou de Deus. O homem anda nos seus caminhos, louvado seja o nome do Senhor, praticando tudo aquilo que o mundo oferece. O mundo oferece para carne, prazeres, deleites, alegria passageira, uma falsa paz. O mundo oferece tudo isso. Também o mundo oferece as suas orgias, as suas festas pagãs. Eles também têm prazer nas baladas, no funk. Também tem prazer nas boates. Também tem prazer na casa do sexo, que é onde há prostituição. Para a carne também tem um prazer de fumar um cigarro, um baseado, maconha, crack, cocaína, LSD. Tudo dá prazer e alegria para a carne, mas o espírito da pessoa está morto e abatido em ofensa e pecado. Louvado seja Deus, como está escrito lá em Efésios. E para o espírito da pessoa ser vivificado, Jesus tem que entrar na vida para dar vida ao espírito humano. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então foi isso que aconteceu com Adão e com toda a humanidade que vive no seu caminho, praticando o que eles praticaram. As religiões foram e são criadas, motivadas pelo sentimento interior dentro do ego, que existe além da matéria. Ou seja, um sentimento que há dentro dos seres humanos sem Cristo, eles vão buscar religião, eles vão buscar algo para se apoiar, para se apegar, porque não tem o conhecimento da verdade. Né? São motivados por esse sentimento interior, na alma, de que algo existe além da matéria. Então eles vão buscar algo no mundo espiritual, seja no candomblé, no espiritismo, na maçonaria, no satanismo, no ocultismo. Eles vão buscar essas coisas, essas práticas, sem ter o conhecimento e o entendimento. Mas a sua alma precisa ser liberta, ser transformada. A sua alma continua presa, e só Jesus Cristo liberta o homem do pecado.
da justiça e da morte. E nessa busca, a maioria da humanidade caminha perdida em direção a uma eternidade sem Deus, enganando e sendo enganada por falsos deuses, que são os deuses pagãos que eles criam, são os santos de barro, de pedra, de marfim, de gesso, as imagens de escultura, são deuses pagãos na mitologia grega, Deus que tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem ouvido, mas não ouve, tem pé, mas não anda, tem mão, mas não apalpa. Então eles estão cegos espiritualmente, desligados de Deus, não conseguem enxergar o Criador. Aí Deus levanta a igreja na terra, que é a coluna e firmeza da verdade de Deus na terra, a agência de Deus na terra, a igreja que Deus tem levantado, e os pregadores da verdade, os pregoeiros da justiça, como Noé, como os profetas, como os apóstolos, e como nós que somos obreiros do ministério, pregando essa verdade para a humanidade. Louvado seja Deus. Tantos jovens perdidos, tantos adolescentes perdidos, enganados, pensando que morreu fisicamente e acabou. Mas aí foi que começou a sua vida na trajetória do mundo espiritual. Saiu do corpo físico, a alma não se desliga do espírito, vai viver eternamente, porque a alma são seres eternos, o espírito humano também é seres eternos, então não morre, a matéria vai para o pó, mas a alma continua em evidência, o espírito continua em evidência. Se está em Cristo, vai para o paraíso. Se está aqui em Cristo, vai para a cadeia da escuridão, que é o inferno. Então já é o lugar de quê? De tormento, esperar o dia do juízo, o dia da redenção. Então, quando a gente apresenta essas mensagens bíblicas, muita gente não gosta, mas essa é a pura realidade, ou seja, alguém pregou a verdade para nós, e nós somos libertos e estamos aqui hoje, no nome do Senhor Jesus. Para minha carne, eu tinha prazer quando eu estava na banda de forró, ganhando dinheiro, tendo fama, não é? Louvado seja Deus. E quando também eu trabalhava de palhaço no circo, eu fazia multidão rir, fazia multidão se alegrar, mamãe, papai, filhos, famílias inteiras. E quando terminava ali o espetáculo, eu ia para minha casa e não tinha ninguém para me alegrar. Então, dentro de mim havia um vazio tremendo, uma tristeza terrível. Não tinha como ter tristeza. O que estava na minha vida era opressão e depressão. E eu entrava naquela tristeza profunda. E quando eu ia deitar, eu falava assim, eu acho que se eu não me acordar hoje eu desço para o inferno. Porque eu conhecia a verdade. E depois que eu me afastei, eu entrei nesse mundo de engano. Ou seja, o espírito do anticristo, o espírito do engano que estava ali usando a minha vida. Porque todo palhaço tem um demônio na vida usando ele para alegrar as pessoas. Mas aquele demônio que havia na minha vida não trazia alegria para mim, só trazia ali desejo de morrer, de se matar. Então Jesus, quando entrou na minha vida, me libertou desse demônio, me libertou desse espírito maligno, e hoje eu tenho a alegria do Espírito Santo. Hoje eu sou muito feliz, mesmo com as lutas que nós passamos, as tribulações que nós enfrentamos, nós somos o povo mais feliz da terra. Louvado seja Deus. E hoje nós temos na nossa alma o gozo, na alma a paz de Cristo. E a paz de Jesus não é como a paz que o mundo dá. Daqui a pouco a pessoa está se alegrando numa festa mundana, agora mesmo no São João aí, nessa festa pagã junina, as pessoas estão se alegrando, daqui a pouco a família inteira está chorando, porque o ente querido foi atingido com a situação, começaram a brigar e um ceifou a vida do outro. Aí o lugar que estava em alegria se tornou em tristeza profunda. E Jesus não veio para dar alegria. Jesus veio para dar para a nossa vida uma alegria eterna, uma alegria que permanece. Vida, gozo na nossa alma. Vida abundante só Jesus pode dar. Então, o ser humano procura essas alegrias para preencher o vazio que é na sua alma, que só Jesus Cristo cabe dentro desse vazio. É só Jesus. Então, tudo que o mundo oferece, as pessoas têm na sua vida, mas não preenche esse vazio. Só Jesus Cristo, quando entra, que preenche a vida do ser humano. O corpo do ser humano é o templo, é uma morada de Deus, é templo de Deus e morada do Espírito Santo. Quando Jesus entra, o Espírito Santo passa a habitar dentro dele e dela e preenche todo esse vazio, ou seja, a tristeza profunda sai, a opressão maligna sai, a depressão sai e tudo se faz bonança na vida da pessoa. As religiões não têm o poder para salvar, para libertar. A religião prende, oprime, mata. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Quando a religião escraviza, Jesus veio libertar da escravidão.
Quando a religião prende, Jesus liberta da prisão. Então as pessoas têm que entender isso. Louvado seja Deus. Deus, ele ama todos os seres humanos. Deus, ele ama a humanidade. Por isso que está lá no livro de João, no Evangelho, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou, que doou seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus ama a minha alma, ama a minha vida como crente e ama também o não crente. Mas o não crente, o não cristão, os que estão longe de Deus, tem que se chegar para Deus, tem que se arrepender e se converter. Tem que entregar a vida a Jesus, para Jesus passar a morar na sua vida. E habitar na sua vida, no seu viver, e o Espírito Santo controlar e guiar os teus passos e guiar a tua vida neste mundo de horror. O mundo é terrível, o mundo é triste. As coisas do mundo só oferecem tristeza para as pessoas. Mas Jesus oferece uma alegria que ela é tremenda, louvado seja o nome do Senhor. Então, 30 anos na caminhada, sofrendo por amor do Evangelho. Amém? Isso não quer dizer que nós não vamos enfrentar luta, batalhas. Isso não quer dizer que a gente não vai adoecer fisicamente. Vai. Porque também tem uns vales que a gente tem que passar. Mas a gente passamos glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. O negócio é que a humanidade só procura Deus e Jesus quando está numa situação terrível, num perigo. Aí começa a clamar, começa a pedir socorro ao Senhor. Mas quando está bem fisicamente, quando está bem na saúde fisicamente, nem se lembra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa que é a pura realidade. E a Bíblia diz que a gente tem que invocar o nome do Senhor, se lembrar de Deus em toda etapa da nossa vida. Na tristeza, na dor, na luta, na vitória, nós temos que estar aí invocando o nome do Senhor e buscando a sua presença. Então o que eu tenho para falar hoje, nesse vídeo, é que as pessoas não cristãs se convertam, se entregam a Jesus Cristo, buscam o Senhor. A Bíblia diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não somente ele, mas a sua família. Louvado seja Deus. Jesus veio para salvar e buscar o que se havia perdido. Jesus veio trazer sobre nós vida eterna. Veio trazer a libertação. Tirar da escravidão do pecado. O pecado escraviza, o pecado gera morte. Mas a palavra de Deus é viva. É espírito e vida eficaz. Então, meus irmãos, queridos, eu peço que não busque religião. Igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus. O padre não salva, o papa não salva, pastor também não salva, presbítero não salva. Homem nenhum salva ninguém, só Jesus é o Salvador. Então a salvação ninguém encontra em Maria, em Aparecida, em Pedro, em Paulo, em apóstolo nenhum. A salvação é em Cristo Jesus. Ele veio para salvar a tua alma, libertar a tua alma desse laço diabólico que te leva à morte, que te leva à condenação eterna. Jesus quer livrar você do laço da morte, do laço do passarinheiro. Jesus ama a tua alma, mas aborrece o teu pecado, que você pratica na carne. Isso abomina, é abominação contra o Deus Todo-Poderoso. Primeiramente a idolatria, quando você se prostra perante as imagens e diz que é o teu Deus. Você está aí, aleluia, praticando abominação contra o Criador. E sobre a tua vida está a ira de Deus. Mas também está o grande amor de Deus e a misericórdia entrando em ação para te dar livramento e para te dar vida eterna. Então, meus queridos, em nome de Jesus, eu também fazia parte deste mundo. Eu passei o que vocês passaram. Eu fumava, eu bebia, me prostituía, idolatrava. Vivia também nesses pecados, ou piores. E Jesus alcançou a minha alma e me libertou. E Jesus também quer te libertar. Jesus quer libertar não somente os ouvintes, mas quer libertar cada dia a sua igreja, o seu povo. Aquele que se chama pelo seu nome, se orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu as suas orações, sararei a sua terra. Louvado seja o nome do Senhor. E perdoarei os seus pecados. Então o Senhor tem perdão para as almas. O Senhor tem perdão para nossas vidas. No nome de Cristo Jesus. Estamos aqui está a igreja. Se tiver 2 ou 3 mais reunidos, Jesus está presente. E eu quero apresentar aqui diante da Vida Cruzada, todo vizinho, todas essas famílias que cercam o meu lar, que o Senhor venha falar aos seus corações através do seu Santo Espírito, que o Espírito Santo venha convencê-lo do pecado, do juízo e da morte.
E só o Espírito Santo converte a alma, convence o homem. Eu não tenho poder para te libertar, mas Jesus tem. Eu não tenho poder para te curar, mas Jesus tem. Ele é o Senhor que sara. Jesus, com seu poder, ressuscita os mortos, levanta paralítico, faz surdo ouvir, mudo falar, faz cego enxergar. E a maior cegueira é nós enxergar e não estar enxergando no mundo espiritual, no olhar da mente, no olhar da alma. Não é o olhar físico, mas é o olhar que está por trás, o olhar do entendimento, porque a alma é sentimento, emoções e entendimento. Isso é a alma. E o espírito é o fogo de vida que está na nossa vida. É o ser espiritual, é o homem interior, a mulher interior que Paulo chama. Então, meus queridos, em nome de Jesus Cristo, desperta para a mensagem, desperta para a salvação que é em Cristo Jesus. Vai vir sobre essa terra uma grande destruição, a grande tribulação vai chegar. A ira de Deus vai ser derramada nessa terra. E o Senhor não quer pegar nenhum aí que está inocente, ocupado por inocente. Aqueles que ouviram a mensagem bíblica já não é mais inocente. Já ouviram a mensagem da verdade? Vocês têm o conhecimento da verdade. Nós pregamos a verdade. Nós não estamos aqui apresentando religião nem denominação. Estamos apresentando o Cristo vivo que salva e que libertou a igreja da religião e do sistema religioso. Igreja não é sistema. Igreja não é placa. Igreja não é pedra. Igreja é organismo vivo. É almas remida, redimida e rendida a Jesus pelo sangue do Cordeiro. São almas que pertencem ao Senhor. Todas as almas é do Senhor. Lá em Ezequiel capítulo 7. O fim virá. O fim virá sobre os quatro cantos da terra. Todas as almas são minhas. Diz o Senhor, foi Ele que criou as almas. E Ele vai pedir conta dessas almas naquele grande dia. Se não tiver em Cristo, aonde você vai passar a eternidade sem Jesus? A Bíblia diz que em Cristo vai passar a eternidade no lago de fogo, na condenação eterna. Um ressuscita para gozo eterno e outro ressuscita para vergonha e desprezo eterno. Rejeição de Deus e viver no lago de fogo eternamente. Mas aqueles que estão partindo agora sem Jesus estão descendo para a cadeia da escuridão, que é o inferno, o Hades, o Seol. Louvado seja Deus. Todo mundo diz que morre, vai para o céu, mas vai para o Seol sem Jesus Cristo, que é o inferno, prisão de espírito, prisão de alma sem Jesus. Então só há agora dois reinos. Reino dos homens, que é a terra, o planeta Terra, o habitat natural do corpo físico, e o reino de Deus na eternidade, aonde as pessoas em Cristo vão para o paraíso, na alma e no corpo espiritual. E também o reino das trevas, que é localizado lá no inferno, aonde o diabo lá reina. A Bíblia diz que o príncipe deste mundo chegou ao entendimento da humanidade para que nós resplandeça a luz do Evangelho. Então a luz do Evangelho é Jesus, é a palavra. Jesus é o verbo. A palavra veio para te libertar. A palavra veio para te transformar. A palavra veio te libertar. A palavra veio te purificar e te lavar. Louvado seja Deus. Mas também nas trevas há um reino que está lá também oprimindo as almas. As pessoas estão lá no tormento, lá sofrendo. Louvado seja Deus, porque ouviram essa mensagem. Ouviram o verbo de Deus, que é Cristo, e não receberam Jesus como Senhor e Salvador. Hoje estão lá, querendo um minuto para sair de lá, para se arrepender, se converter e andar com Jesus, louvado seja Deus, e consertar suas veredas e seus caminhos. Então, querido, em nome de Jesus, para a glória de Deus, nós estamos aqui como Noé. Noé pegou 120 anos, só 8 almas se converteu a Jesus. Só ele e a sua família. Lá em Sodoma e Gomorra, as 2 cidades foram destruídas. Só Ló e as 2 filhas foram tiradas. Até a mulher foi transformada em estátua de sal, ficou no caminho, louvado seja Deus. Com o coração nas suas bênçãos material, na sua casa, no seu carro, no seu dinheiro. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Louvado seja Deus. A sua alma é preciosa para Jesus. Que daria do homem em troca da sua alma? O homem se vende por pouca coisa. Quando eu estava na banda de forró, eu fumava 2 carteiras de cigarro por noite. Quando estava, louvado seja Deus, nos eventos. Eu estava ali preso, vivia também preso no alcoolismo. Só tomando uísque caro, mas a minha alma estava presa. Louvado seja Deus. Saía dali e me prostituí. O sexo fora do casamento é prostituição, é fornicação. Estava presa ali na fornicação. Louvado seja Deus.
Então, tudo aquilo que dava uma alegria passageira, depois dava um remorso, um arrependimento, mas já era tarde. Viu uma tristeza tremenda. E as pessoas em Cristo, ela pode passar pelos seus processos, mas ainda ela tem paz. Ela tem gozo na alma. Jesus disse, eu deixo-vos a paz. Eu não dou a paz como o mundo a dá, porque a paz do mundo é passageira, mas a paz de Cristo permanece. Mesmo nas nossas aflições, o príncipe da paz entra nos dando paz, louvado seja Deus. E Jesus quer transformar a sua vida e o seu viver. Jesus quer transformar a sua casa, meus queridos. Quer transformar a sua família. Aleluia, fazer parte do reino de Deus. O reino espiritual. Viver vida eterna com Cristo. Então só Jesus pode libertar o homem. Mais ninguém. Aleluia. O Filho de Deus não morreu em vão. O Filho de Deus se entregou por nós. Para nos resgatar das mãos do adversário. Arrancando das trevas, transportando para o reino de luz do seu amor. Então, meu querido, hoje você pode fazer parte também da família de Deus. Nós somos uma família em Cristo Jesus. A igreja é o povo de Deus, é a menina dos olhos de Cristo. Ninguém pode tocar na igreja. E nós amamos a vossa vida, porque vocês estão vivendo uma situação que pensando que vocês estão abafando, mas vocês estão presos, vocês estão mortos espiritual, vocês estão desligados do Criador. Aleluia! E a alma de vocês geme dentro dos corpos, presa pelos vícios. Nenhum ser humano sem Jesus consegue se libertar. Nenhum. Só Jesus liberta o homem. Da feitiçaria, da macumbaria, do candomblé, da orgia, do ocultismo, da religião. Só Jesus liberta. Mais ninguém. Louvado seja Deus. Por isso que vocês olham para nós pensando, poxa, esse pessoal só vive louvando, adorando, glorificando. É porque mesmo nas nossas tribulações, nós temos alegria. Jesus está na nossa vida, nos guiando, nos fortalecendo. O Espírito Santo habita em nós, mora em nós. O poder e a autoridade que nós temos não vem de nós. Para expulsar demônios, só Jesus nos concedeu autoridade e poder no seu nome. Aleluia, estender a mão sobre os enfermos e ser curado. Mas é Jesus que cura através da nossa vida. Nós não fazemos nada, é Jesus que faz tudo em todos, através dos seus instrumentos, dos seus vasos. Só somos a sobra do barro que sobrou. Jesus é o oleiro dos oleiros por excelência. Então nós somos o barro e Jesus é quem trabalha no barro. Jesus é quem usa o vaso para libertar as vossas almas. O homem não faz nada. Nenhum poder é concedido a nós se Deus não tiver dado autoridade vindo do céu. O profeta João Batista falou isso. Aleluia! Glória a Deus! Que autoridade tu prega nesse nome? Ele disse, eu não sou digno, porque após mim vem um. Aleluia, eu batizo com água para arrependimento de pecado, mas um que vem após mim é mais poderoso do que eu e é de cima. Não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então essa é o som que nós recebemos, esse fogo que está em nós, ardendo em nosso coração para pregar para vocês, é o Espírito Santo, é a palavra que está em nós ardendo. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus disse que, louvado seja Deus, aqueles que nasceram, aleluia, da água do Espírito, o fogo está na nossa vida, e o Espírito, aleluia, sopra o vento aonde quer, ouve-se a sua voz, mas o homem natural não entende, não compreende, mas ele dá o seu percurso, louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui discerne espiritualmente, é o homem espiritual, é a mulher espiritual, que nasceu de novo da água e do Espírito. Se tornou nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Vai ter uma vida nova, vai viver uma vida abundante nova em Cristo Jesus. Vai mudar os seus costumes, vai mudar o seu percurso de viver na terra. No nome do Senhor Jesus. Então, meus queridos, essa é a palavra que eu vos deixo nessa manhã. Mas Jesus quer libertar as vossas almas. Então, os testemunhos que nós temos é para servir também de exemplo para a vossa vida. Louvado seja Deus. Assim como Ele nos libertou, Ele quer te libertar também. Glória a Jesus. Houve um tempo que tinha 3 casas, tinha 3 mulheres e mais 3 por fora. Porque quando o homem está sem Cristo, quanto mais ele tem mulher, para ele é o grandão, ele é o forte, ele é o cara. Mas ele não é nada, ele está preso, meu irmão. Ele está preso no laço de morte, no laço da prostituição. E a pessoa bate no peito e pensa que é alguma coisa, não é nada.
Louvado seja Deus. Jesus vem, ele morre nos seus pecados, na sua prostituição, e vai para o inferno, vai perder a sua alma. Mas Jesus, quando vem, o valente, quando entra, liberta ele. Ele larga tudo por amor do nome de Jesus. Ele não tem nem a sua vida preciosa. Enquanto as pessoas estão correndo atrás, né? Está correndo atrás das coisas material, das bênçãos material, trabalhando dia e noite, labutando dia e noite para as coisas que perecem, mas não corre para buscar a vida que permanece, que é a vida espiritual em Cristo Jesus. A vida no porvir, louvado seja Deus, no mundo espiritual. As pessoas não se preparam para isso. A morte vem, serve, a pessoa desce para o inferno. Acabou. Tudo que ele conquistou fica tudo aí. A família vai brigar, vai lutar, bota advogado, vai lutar pela fazenda, pela riqueza, e arrastando multidão ainda para o abismo, para o inferno, porque estão lutando pelas coisas que perecem, não pela riqueza que permanece, que vem de Deus. Olha que coisa maravilhosa, eu vou finalizar agora. Você inspira esse ar que você está inspirando, esse fôlego de vida foi o Criador que te deu. Você está vivendo no seu corpo físico, as juntas, na medula, nos órgãos, tudo funcionando, foi o Criador que te deu. Até o corpo não é teu. E você está destruindo o seu corpo com os seus vícios, está destruindo o templo de Deus. E a Bíblia diz que aquele que destruiu o seu corpo, Deus vai destruir ele lá na vida espiritual, lá na vida, na eternidade. Então, seu corpo não é para ser destruído. Louvado seja Deus. Porque Deus tem algo no seu corpo. Até o seu corpo não é de Deus. Você está usando ele para a destruição da sua vida. É você que está se destruindo e não é Deus que está te destruindo. Mas se você não se converter, esse corpo vai ser destruído lá na matéria, lá no pó. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você vai para o cemitério, o corpo, mas a alma e o espírito, se tiver sem Jesus, vai descer para a cadeia da escuridão, que é o inferno. Que é mundo dos mortos sem Cristo. E os que estão em Cristo, os anjos vêm buscar para levar para o paraíso, debaixo do trono de Deus, no altar de Deus que está lá o paraíso. As almas estão lá em Cristo Jesus, louvando e adorando, esperando o dia da ressurreição, do arrebatamento da igreja, para ir morar na mansão celestial, na cidade que está pronta, adornada lá no reino de Deus. Então, querido, em nome de Jesus, como nós pregamos essa verdade para vocês, nós não estamos aqui para te julgar, nem para te apontar, porque nós vivíamos também na mesma situação. Nós estamos aqui porque te amamos. Nós amamos a vossa alma e o espírito de vocês, que tem que voltar para Deus, tem que tornar para Deus. Eu deixo essa mensagem para todos os vizinhos que cercam o meu lar aqui em nome do Senhor. Essa humilde caverna, né? Louvado seja Deus. Esse humilde lar. Porque se eu fosse um pastor que roubasse, eu estava numa mansão hoje. Estava andando de carro blindado de segurança. Mas eu não sou falso pastor. Sou homem de Deus chamado por Deus verdadeiro, atalaia verdadeiro, pregoeiro da justiça. A minha vida aqui não importa. A minha vida terrena não importa. O que importa é a minha vida na eternidade em Cristo Jesus. E o que eu deixar aqui, deixei, acabou. Louvado seja Deus. Vai se tornar aí nada. Nós temos que ser ricos espiritualmente. Comprar ouro aprovado no fogo para a glória de Deus. Os irmãos em Pernambuco, eu deixo um abraço. Os irmãos em toda a terra, em toda a cidade na terra. Todos os países, a igreja em Cristo Jesus, eu deixo um grande abraço. Os ministérios que Deus tem levantado, os pastores verdadeiros, sinceros, também manda a paz, um abraço para todos. E os falsos pastores se convertam, se libertem. Os falsos profetas se convertam, se libertem. Os falsos apóstolos, os falsos doutores se convertam, se libertem. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.